colocar para gravar. Bom, então vamos lá. Vamos entrar aqui na questão agora da nutrição, tá? Que foi que eu coloquei para vocês. Essas 5 pessoas que estão aqui, será que elas têm as mesmas necessidades energéticas? Será que se elas fizerem as mesmas escolhas, vai dar certo? Por quê? A gente tem uma questão de idade, de sexo, de peso, de percentual de massa muscular. Olha o percentual de massa muscular aqui desse homem. Será que é o mesmo desse senhor aqui? Será que esse senhor, de repente, ele é CEO de uma grande empresa, ele tem uma demanda muito grande? Será que ele não é uma pessoa muito estressada? Tudo isso a gente tem que analisar na nutrição, né? São coisas individuais. A gente tem as questões hormonais. Será que é uma mulher que está na menopausa? A gente tem questões, muitas vezes, de doença, a questão da rotina. Será que a rotina de uma pessoa é igual da outra? A gente tem a questão também da infância, dos traumas. Será que aquela pessoa não tem um trauma? Não tem uma coisa, algo que ela sofreu na infância, está se refletindo na rotina dela, no estilo de vida dela e na alimentação dela? Será que ela é uma pessoa que sofre de ansiedade, de depressão? Isso aqui é importante. E como é o estilo de vida dessa pessoa? Então, tudo isso vai influenciar, tá bom? Vamos lá. Como eu devo arrumar a minha refeição, organizar a minha refeição? Tá? Isso aqui é uma coisa geral, eu não estou falando aqui de alguma estratégia, tá bom? Isso aqui que vale para todos nós, vamos dizer, algo geral, né? Então, a maior parte, gente, de vegetais e legumes, tá? Saladas, pode variar as saladas, não fica só naquele alface com tomate. Busque receitas na internet, tem muita coisa boa hoje disponível. Comece a variar também a sua alimentação. A gente tem o que aqui? Bons carboidratos são importantes também, tá? A não ser que você esteja numa estratégia específica, como, por exemplo, uma low carb, uma cetogênica, aí é outro plano alimentar. De repente, uma dieta anti-inflamatória também, né? A gente tem batata, a gente tem aipim, a gente tem inhame, a gente tem, às vezes, o arroz integral, a gente tem o arroz negro. Por que não variar? Né? Por que ficar sempre na mesmice? Não, vamos variar a batata. Eu posso fazer a batata, purê de batata só com batata. Eu posso fazer a batata na airfryer. Eu posso fazer o ensopadinho de frango com batata. Então, vamos variar, né, o nosso cardápio, tá? A gente tem uma proteína de qualidade, né? Não aquele exemplo que eu dei da salsicha, por exemplo, não, aquilo ali não é bom, que é uma carne processada, tá? É peito de peru também, não faz bem, a gente acha que é saudável, não é. A gente tem carne, a gente tem ovos, a gente tem frango, a gente tem peixe, a gente tem várias formas de preparação, a gente tem vários tipos de carne hoje, né? No Brasil, a gente é muito rico na questão da carne, então a gente pode variar as preparações, fazer ensopado, fazer grelhado, fazer almôndega, vamos variar, tá? E não é obrigatório ter uma fruta como sobremesa. Dá para a gente encaixar, de repente, um chocolate 70%, um bombom, não precisa ser todo dia, para aquela pessoa que sente aquela necessidade? Tem como encaixar? Tem. Quando eu vou comer o meu docinho que eu gosto? Sempre depois de uma grande refeição, tá bom? Depois de uma refeição como almoço, como jantar, ou um lanche que você colocou ali uma proteína, aí você pode consumir o seu docinho, é a melhor hora, tá? Para consumir. Agora a gente vai ver um exemplo aqui que é importante, que eu queria falar com vocês sobre a qualidade nutricional. Quando a gente for escolher a nossa alimentação, vamos focar o quê, gente? Na qualidade do alimento. É por isso que eu falei lá, os produtos industrializados, eles são baratos. Baratos a gente colocar o quê? Dinheiro. Mas se nós formos analisar o que é oferecido pelo que eu estou pagando, a troca que está sendo feita ali, é caro. Ele sai caro, entendeu? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma alimentação, vamos dizer, ruim, né? Com 2 pães de manhã, margarina, que isso é o que as pessoas costumam comer, tá? Por isso que eu estou colocando esse exemplo. O cafezinho com açúcar, então, ó, o pão, até calculei para vocês. A margarina, o açúcar e o café em si, sem ser adoçado, não tem problema. A não ser que seja em quantidade muito alta, né? Mas para quem consumir pouco, não. E só isso daqui eu tenho 344 calorias. Então, se eu consumir isso aqui, eu já acordei me inflamando.
Aí vamos supor que a pessoa no almoço, ela foi lá, estava estressada, olha só as questões emocionais. Não, estou trabalhando, estou muito estressado. Aí ele vai consumir o quê? O McDonald's. Aí vamos supor que comeu esse lanche completo, é uma coisa também que a gente não precisa consumir tudo ali. Então vamos supor, quando eu estou com vontade de comer alguma coisa diferente, eu peço um hambúrguer artesanal. McDonald's eu não consumo nunca, em hipótese nenhuma, há anos, não consumo. E o que que eu peço? Eu peço um sanduíche. Eu não preciso consumir o sanduíche, a batata, o suco ou o refrigerante, eu não preciso consumir tudo que está ali. Eu posso consumir só um item. E isso já vai ajudar bastante. Aí vamos supor que a pessoa, no lanche, né? Ela tomou lá o Guaravita, ela ficou com peso na consciência, consumiu uma castanha e uma pera. De saudável, a gente vê que tem isso aqui só, né? E isso daqui tem 1.500 calorias, tá? Por que que é ruim? Excesso de gordura inflamatória na margarina, na batata frita, tá? O açúcar em excesso, que ali está presente no café, no refrigerante, no Guaravita, então é muito açúcar para um dia só. A quantidade de proteína é muito baixa. O que ela consumiu aqui de proteína, essa pessoa? Provavelmente essa carne que está aqui no sanduíche, que não é só carne, com certeza ali tem farinha de trigo, tem outras coisas para poder baratear o custo. Senão a conta não fecha. Pouca proteína. Ela consumiu fritura. Variabilidade alimentar nenhuma. Nenhuma. Pouquíssima. Pouca gordura boa. Cadê as gorduras boas aqui? Só tem a castanha. Cadê o abacate, por exemplo? Cadê o azeite? Não tem. Tá? Hoje a gente tem também óleo de linhaça, óleo de abacate, tudo isso são gorduras boas. Chia também tem, chia e linhaça. Que mais? Uma alimentação que não tem o quê? Saciedade. Não dá saciedade. Por quê? Porque você consome coisas que não promovem a sensação de saciedade. O pão, você pode comer 5 pães. O lanche do McDonald's, depois de 1h30, 2 horas, você está com fome de novo, porque não promoveu a saciedade, tá bom? Guaravita, calorias líquidas, né? Açúcar líquido que está sendo consumido ali. Saciedade nenhuma. Pouca fruta, só tem uma pera ali. Nenhum legume ou verdura. Micronutrientes, pouquíssimo, tá? Isso aqui, micronutrientes é importante para a nossa vida. Se a gente não consome micronutrientes e vitamina, a gente não vive. E pouquíssima fibra também. Quase não tem fibra aqui, né? Talvez ali na pera um pouquinho e fora isso, não tem. Agora, com essas mesmas 1.500 calorias, o que que a gente consegue consumir? Olha quanta coisa nós temos aqui com 1.500 calorias. É uma alimentação, é assim para assim. O que que eu coloquei aqui, gente? Lembrando que isso aqui é uma coisa geral. 1.500 calorias normalmente não é pouco, tá? Para algumas pessoas é pouco. Uma fruta de manhã. Coloquei um ovo mexido, a fruta junto com a aveia, junto com a chia, junto com um café sem adoçar. No almoço, a gente tem ali frango com salada à vontade, tem chuchu, tem um purezinho de batata, só batata. Temos a gordura boa, que é o azeite. Ainda coloquei um bombom aqui, ainda calculei um bombom dentro dessas 1.500 calorias. No lanche, a gente tem um lanche que promove o quê? Saciedade. A gente tem uma crepioca aqui, por exemplo, de frango desfiado, cenoura. Ainda coloquei queijo, ainda botei um pouquinho de requeijão para ficar gostoso. E uma fruta. No jantar, a gente tem carne, proteína, a gente tem rúcula, a gente tem vagem, a gente tem gorduras boas também no jantar. A gente tem 2 castanhas, eu ainda coloquei uma fruta de sobremesa e depois um chá antes de dormir. As mesmas 1.500 calorias. Impactos totalmente diferentes no nosso corpo. E vamos ver por que esse é um cardápio com alta qualidade nutricional. É isso que a gente precisa ter em mente, a qualidade do alimento. Eu tenho ali todo o aporte proteico necessário. Eu tenho carne, eu tenho frango, eu tenho ovo, tá? Então, até se a pessoa está querendo emagrecer ou está querendo ganhar massa, ela tem ali o aporte proteico necessário. Porque se ela emagrece, às vezes, com dietas loucas, malucas, ela perde massa muscular e músculo é vida, né? A gente não quer perder massa muscular, tá? A gente tem ali as gorduras boas do azeite, da castanha, da chia, do queijo. A gente tem ali carboidratos bons, né, como batata, legumes de baixo carboidrato, a gente tem ali o chuchu, né, e temos frutas ali. 3 frutas que eu coloquei no cardápio. A gente tem aveia, chia e castanha, que eu coloquei fontes de gorduras boas, tá? Tem um pouquinho de proteína, um pouco de carboidrato também, tem fibra.
A gente tem vitaminas e minerais que o nosso corpo trabalha com nutrientes. A gente tem que ter isso em mente. O nosso corpo trabalha com nutrientes. Se eu não tenho nutrientes, eu não trabalho bem, eu não funciono bem. Alimentos que promovem saciedade. Eu tenho o que também, gente, que é muito importante? A variedade alimentar. Isso é muito importante para o funcionamento da nossa microbiota, tá? Então, eu preciso variar a minha alimentação. Não posso ficar com aquela alimentação repetida. O que mais que eu tenho nesse cardápio? Eu tenho prazer. Mas não só o prazer vindo do ultraprocessado, né? Porque eu tenho um azeite é bom, uma gordura boa, ela também promove o quê? Sabor ao alimento. Eu tenho café para quem gosta, eu tenho requeijão que as pessoas gostam normalmente, e eu tenho um bombonzinho ali, tá? Outra coisa, a pessoa não fica o quê? Beliscando, porque ela está saciado. E ela não fica com aquela sensação de fome. Então, tudo isso daqui tem 1.500 calorias. E todo o aporte que nós precisamos para ter saúde. E aí eu queria falar com vocês de algumas estratégias. Vamos supor que eu estou fora de casa. Estou fora de casa, o que eu posso escolher dentro daquele ambiente que eu estou, daquela situação que eu estou? Eu vou comer a coxinha com a coca? Não. Será que eu não posso fazer escolhas melhores? Será que não tem hortifruti? Às vezes eu faço escolhas que eu posso comprar uma banana com o iogurte, de repente? Já é alguma coisa, já melhorou. Será que eu não posso levar um whey? Eu também faço isso. Às vezes eu levo um scoopzinho de whey, é só completar com água e mando ver lá no whey até eu conseguir chegar em casa. Vamos lá. Vamos falar do aniversário, aquilo que eu falei. Será que eu tenho que comer tudo que está disponível ali? Será que eu tenho que comer todos os doces? Eu tenho que tomar cerveja? Eu tenho que comer o bolinho de queijo? É o parabéns, aí todo mundo fica ali querendo pegar os doces. Será que eu também tenho que fazer porque todo mundo está fazendo? Ou será que eu tenho que ver o que é melhor ali? Será que eu não posso chegar, por exemplo, lá, se tiver disponível, fazer o meu prato melhor, e aí comer uma coxinha e um brigadeiro, que são coisas que você realmente gosta? Isso é importante também. Quando eu vou no aniversário, eu escolho o que eu gosto, o que eu realmente gosto de comer. Será que a gente está buscando o prazer na comida? Será que a gente só está buscando o prazer na comida? Será que não tem alguma coisa que você goste de fazer, que te dá prazer e que você não tem feito? Ah, eu gosto de correr. Ó, eu gosto de correr, eu gosto de praticar atividade, mas eu não estou fazendo. Não, eu gosto de pintar. Então, por que você não está pintando? Eu gosto de dançar, por que você não está dançando? Isso também é importante, buscar outras fontes de prazer na nossa vida. O que mais? O que você faz para aliviar o estresse? Ou será que só fica ali comendo o chocolatinho? Né? Então, cada um vai escolher algo ou vai ver algo que é importante para aliviar o estresse. Tayane, eu gosto de ir à praia. Final de semana, eu vou à praia. Será que não tem um parque para você fazer alguma coisa? Será que você gosta de aliviar o estresse em família, encontrando seus familiares? Alguma coisa, gente, nós precisamos fazer para aliviar esse estresse. Senão a gente vai acabar querendo buscar isso na comida. E normalmente são produtos alimentícios. Eu não vou nem chamar de alimento, porque não é. Bom? E aí algumas sugestões, né? É que eu estou vendo o tempo aqui. É a gente o quê? Comer para viver. E não comer. E não. Não, acho que eu escrevi errado isso aqui. E não viver para comer, né? Comer para viver e não viver para comer. Comer o suficiente até estar saciado. Você vai comer o quê? O suficiente para você estar o quê? Saciado. Mas não é cheio. Não é ali aquela sensação que você comeu demais, sabe? Aí não. Aí a gente tem que ver se está havendo um problema ali da fome e saciedade, né? Por isso tem que comer devagar, mastigar bem os alimentos. Cuidado com o quê? O excesso do prazer. Hoje a gente vive numa sociedade que busca o quê? Prazer, 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 prazer o tempo todo. E a gente, às vezes, quer levar isso para a alimentação. E aí não dá certo, porque o principal é o quê? A gente se nutrir. Então, tem que ter isso em mente. Eu estou me nutrindo, eu estou fornecendo os micronutrientes que o meu corpo precisa para funcionar bem, os meus hormônios, o meu cérebro precisa funcionar bem. Se você trabalha, você precisa estar bem para você poder trabalhar, para você poder produzir. E aí, gente, antes de você comer, às vezes, um doce, um produto açucarado, analisa. Será que você realmente está com vontade de comer? Com vontade mesmo? Ou será que você não está comendo porque você está com tédio? Porque é um hábito.
É um hábito, eu sempre como chocolate depois do almoço. É hábito. Ou será que porque aquilo está disponível? Disponível ali para você comer, está ali, né? Aí você vai e come, né? Será que a gente não está comendo a nossa emoção? Ah, eu tô triste, eu tô com raiva, aí eu vou comer aquilo ali porque eu vou ficar melhor depois. A gente tem que analisar. Saber analisar também as nossas emoções é importante. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu utilizo essa estratégia aqui em casa. Se você comprar o refrigerante, as chances de que você vá consumir é muito grande, porque ele está o quê? Disponível. É fácil, o acesso é muito fácil. Então, eu utilizo essa estratégia aqui na minha casa. Eu não compro. Eu não compro, porque se tiver, eu vou comer. Então, eu não compro. E aí eu sei, né, que às vezes, assim, tem o marido, né, aí tem os filhos, e aí quer, e aí realmente tem que entrar num acordo aí, conversar, de repente, se você está no processo de emagrecimento, né, conversar também com o marido, com os filhos, que às vezes não é só a gente, né? Vamos lá. Evitar o quê? A monotonia, que eu falei, a repetição alimentar. Então, procure consumir coisas diferentes, tá? Se dá uma chance. Testar novas receitas. Às vezes a gente fica ali naquela mesmice, né? Então, testar novas receitas. Hoje a gente tem muita coisa disponível na internet, muita coisa boa, tá? Analisa os ingredientes que vem ali na receita. Estando os ingredientes ok, você pode fazer. Que mais? Aproveitar o que, gente? A sazonalidade dos alimentos, né? Que aí você consegue comprar aqueles alimentos que são daquela época muito mais em conta. Aproveita para consumir os alimentos da época. Essa aqui foi uma estratégia que deu certo aqui em casa. Meu marido não consumia fruta, porque ele veio de um outro padrão alimentar diferente do meu, com muitos doces, docinho toda hora, biscoitos de maisena toda hora, refrigerante disponível o tempo todo, bolinho. Ele veio desse padrão alimentar. E aí eu não compro, ele não come, né? Não compro. Não tem, só quando ele compra. Mas ele não compra refrigerante, nada disso. Mas eu também trabalhei isso nele, foi um trabalho que eu fiz. E o que eu comecei a fazer que deu certo? Deixar as frutas à vista, porque ele não consumia fruta. Porque na casa dele não tinha. Assim, tinha, mas não comia. Eu comecei a pegar a fruteira, deixar em cima da mesa e deixar o quê? À vista. Para a pessoa ver que tem ali. Porque se você esconder, às vezes não vai comer. Tá escondido. Aí o que que tá à vista? Abriu a porta, pá, Coca-Cola. Dá vontade, toda hora você tá vendo. Dá vontade de consumir aquilo. Vamos esconder os industrializados, se for comprar, e deixar visto que os alimentos que você quer, que você coma, que o marido coma, que os filhos comam, entendeu? Deixar isso à vista. É fácil, porque quando está em cima da mesa, na fruteira ali, é fácil você pegar. Você acaba de comer, puxa a laranja. Eu vou comer essa frutinha que eu tô com fome. Então, isso é uma boa estratégia que tem funcionado. E tirar os doces da vista o tempo todo, pra você não ficar vendo. Quando eu compro, que é raro, eu escondo. Aí eu esqueço, depois eu lembro, eu faço assim. E tem dado certo. Outra coisa importante que a gente precisa falar, o planejamento, né? Se você não planejar em suas refeições, as chances de você comer alguma coisa não saudável é muito grande. Então, se você leva comida para o trabalho, se você tem que levar sua fruta para o trabalho, seu iogurte ou alguma coisa que você faz, se você não se planejar, não fizer a coisa com antecedência, você não vai conseguir melhorar a alimentação, porque você vai consumir o quê? O que tem o acesso ali, entendeu? Isso aqui eu não consegui implementar ainda, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, que é um cardápio. Fazer um cardápio aqui, pegar uma planilha de Excel e fazer um cardápio. Igual é para restaurante que eles fazem, e aí você consegue visualizar o que tem ali. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer esse cardápio direitinho ali, e aí você consegue ver o que tem. Então, para quem tem essa disposição, até para você se organizar com as compras, isso é uma forma de economizar também nas compras, tá? Fazer a lista para você comprar só o que está ali na lista, senão a gente sai comprando um monte de coisa que não está o quê? Disponível, que não está necessitando, né, na verdade. O que mais que é importante a gente fazer também? Algumas saídas programadas, porque ninguém é robô. Eventualmente a gente vai ter um evento ou outro, vai sair com o marido, vai no aniversário. Então, essas saídas programadas que a gente vai ter. Por exemplo, você tem lá o seu evento sábado, e você sabe que você vai comer uma coisa diferente. Você sabe que você vai sair da dieta. Eu tenho um aniversário sábado e sexta eu vou sair para jantar com o meu marido. Você sabe que você vai comer coisas diferentes, provavelmente mais gordurosas, né? Com gorduras às vezes inflamatórias. A quantidade às vezes vai aumentar um pouco, você vai pedir uma sobremesa.
que você vai fazer durante a semana? Você fica focado. Fica focado durante a semana. Sabe que você vai sair lá no final de semana? Para que você vai ficar comendo besteira agora? Você já vai ter aquela saída. Isso é uma forma da gente se planejar, da gente se organizar. E que mais também que é interessante a gente fazer? Programas em família ao ar livre, se for possível, onde você mora. Começar a fazer os programas ao ar livre, andar de bicicleta, levar. Eu vou andar de patinete, andar de patins, eu vou caminhar, eu levo o cachorro, aí começar a fazer esse estilo de vida, esses programas que muitas vezes a gente vai só para o shopping, fica só em casa. Começar a fazer esses programas, sair, né, do sedentarismo também é legal. Gente, para vocês verem uma coisa, compartilhar com vocês. Os meus sogros moravam numa casa e eles se mudaram de cidade e foram morar num apartamento que era quarto andar sem elevador. Minha sogra não malha, nem meu sogro, né? Tem uma alimentação mais ou menos ali, porque pelas coisas que eu falo, né? Gente, ela falou com meu marido: Nossa, minha perna tá melhor, tô me sentindo melhor e tal. Por quê? Subindo e descendo escada todo dia. Todo dia subindo e descendo escada. 4 lances de escada. Você vê que é ruim, mas é bom. Quando eles se mudaram, eu falei, Vinícius, vai ser ótimo, porque eles vão subir e descer a escada todo dia. Vão ser obrigados a fazer aquela atividade física. E parece uma coisa pequena, gente, mas quando você faz todo dia repetidamente, não é. A mesma coisa vale o quê? Para alimentação inflamatória, para alimentação ruim, para ultraprocessado. É só um pouquinho, mas é só um pouquinho quantas vezes por dia e durante quanto tempo? Aquilo vai chegar uma época que vai adoecer. A conta vai chegar, tá? E aí, a gente já está finalizando, tá bom? E aí eu coloquei só algumas dicas aqui, algumas, né, imagens, algumas sugestões que a gente pode fazer. Eu botei o foco no emagrecimento, mas pode ser para a saúde no geral também, tá? Gente, crepioca, ótimo alimento. Você pode rechear como você quiser, frango, banana. Você pode misturar, por exemplo, que fica bem legal, principalmente para criança, né? Às vezes para o marido aí, colocar o ovo, quando você for misturar o ovo, uma colher de tapioca e cacau. Bota uma colher de cacau, porque ele dá a impressão que é o quê? Que é chocolate, entendeu? Pela cor. E aí você bota a banana por dentro, banana amassada, tá? Um pouquinho de pasta de amendoim. Aí já mata aquela vontade, às vezes, de comer o doce, tá? Um pouquinho de mel. A gente tem o suco verde, ótimo alimento para a gente inserir pelo menos uma vez na semana na nossa rotina. Eu sei que dá trabalho, mas vale a pena. De repente, está lá no seu planejamento, tá? O whey, ele é uma boa forma de a gente consumir o aporte proteico, mas veja também, gente, qual a qualidade desse whey, tá? Quando você for comprar, você olha o rótulo, analisa direitinho, compra de uma marca confiável, tá? Para você levar, porque ele é prático. Eu sei que às vezes ele não é tão saboroso, mas de repente vê uma marca que você consiga consumir. Eu não consigo consumir qualquer marca, também não consumo todo dia, porque eu não aceito muito bem. Então, eu tomo ali umas 3 vezes na semana, para mim é suficiente. Até porque ele também é adoçado, ele também pode ter ali alguma coisa, por exemplo, alguns são adoçados com sucralose, tá? Alguns mais caros com estévia, mas encarece um pouco o produto. É que eu estou analisando aqui o tempo para não passar. Outra receita legal também que a gente tem bastante disponível: pão low carb, pão proteico. E aí, o que você pode fazer? Faz o pão, corta em fatias e congela. Aí você vai tirando conforme você for sentindo a necessidade. Pão sem glúten, né? Não sei como é na região de vocês, por exemplo, aqui no Rio tem uma marca que vem de Friburgo. Minha mãe consome muito esse pão, pão gostoso, dá para consumir. Então pesquisem também, né? Tem a internet para vocês verem aí o que vocês gostam, o que vocês se adaptam. Na época que eu estava fazendo a low carb, eu fiz muita receita low carb. Não é recomendado fazer muita, tá? Porque a gente pode acabar passando um pouco na gordura. Mas na época, para sair daquela minha alimentação e migrar para uma alimentação melhor, eu utilizei algumas receitas. Depois, não mais. Depois que já estava adaptada, eu não utilizei mais aquelas receitas. Então, fica aí também uma dica, né, para vocês, porque às vezes a gente também tem o quê? Tem aquelas fases. Então, se você está no objetivo agora, às vezes você vai ter que restringir um pouco mais. Depois que você alcançar aquele seu objetivo, você, óbvio, não pode voltar aquela alimentação toda antes, senão tudo vai voltar, mas você pode se dar alguns luxos, tá? E tudo vai depender também da fase que você está no seu tratamento e do seu objetivo e do seu processo. E entender também, gente, que tudo é o quê? É um processo. É importante a gente entender isso, senão a gente quer o quê? O milagre. E conforme você vai vivendo o seu processo, você também vai aprendendo, você também vai se conhecendo, você vai ver o que funciona para você.
Então, às vezes, o que funciona para você não funciona para mim. A gente tem que saber equilibrar isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, meu, para vocês pegarem para vocês. Eu pratico atividade desde a minha adolescência. Eu já percebi que eu não funciono com séries muito longas. Então, se eu souber que naquele dia eu vou fazer 10 exercícios de 4 repetições de perna, eu não vou. Então, eu não funciono com séries muito longas. Mas eu sou assim, aí você tem que ver o que vai funcionar para você. Então, eu faço ali meus 6 exercícios e acabou, acabou. Eu funciono dessa forma. A gente tem que ver, por exemplo, outra coisa também. Algumas pessoas treinam em jejum. Eu treinei uma época em jejum. O meu rendimento não é bom quando eu vou em jejum. Mas isso é o quê? Para mim, eu, Tayane. Às vezes, para você, funciona bem. Então, você começa também a se analisar e ver o que funciona bem para você. Vai fazendo os testes para você saber como fica legal para você. Qual é a série que funciona para você? Como você funciona bem? Qual o alimento que funciona bem para você ou não? Começa a reparar isso. Será que quando eu consumo aquele alimento, depois eu tenho gases? Talvez não funcione muito bem. Então, a gente precisa analisar isso também. Por quê? Porque nós somos seres individuais. Foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Nós somos seres individuais. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Tem um tempinho ainda. Cada um tem uma necessidade diferente aqui, cada um está numa fase da vida, cada um tem um trabalho diferente. E aí a gente tem que ver o que vai funcionar para cada pessoa, tá? Aqui eu coloquei só mais algumas opções para quem às vezes gosta, né, de estar fazendo um jejum, às vezes toma um café com óleo de coco ali para manter um pouco mais o período. Às vezes eu também faço essa estratégia. Quando eu estou fazendo meu jejum, estou com fome, eu tomo meu café com um pouquinho de óleo de coco. Para quem faz low carb, é legal também. Uma opção, né? Ovos com bacon, mas aquele bacon artesanal, tá? É difícil achar um bacon artesanal, mas é uma opção. Outra coisa legal também, uma forma da gente consumir uma gordura boa, que é o abacate. Pode ser através de guacamole, a gente pode consumir junto com um pão sem glúten, ou se for naquele dia que você quer comer o seu pão, um pão árabe. Outra coisa também, eu tenho utilizado até esse café da manhã. Ovos com banana da terra, né? O pessoal do Nordeste aí costuma consumir. Porque aqui no ovo eu tenho proteína, eu tenho gordura e eu tenho um bom carboidrato da banana da terra. Aí pode até amassar, fazer um purezinho, ou como você preferir. Pode ser cozida, tá? Pode ser com um pouquinho de óleo de coco e canela, fica uma delícia. Porque o que promove, gente? Saciedade. Banana da terra promove saciedade. Então, são só alguns exemplos para a gente ver como a gente, com os alimentos, a gente consegue manter uma alimentação saudável, equilibrada. Claro, de acordo com o seu objetivo também, né? Então, hoje a gente tem muitas receitas, muitas coisas disponíveis, né? Coisa que a gente não tinha antes. Eu lembro que quando eu fui morar fora do Brasil, a gente não sabia cozinhar. Eu aprendi tudo com o YouTube. Eu aprendi. Hoje eu sei fazer várias coisas. Aprendi com a internet. Então, vamos fazer uso de forma inteligente dessa ferramenta que a gente tem disponível, tá? Mas sempre analisando o quê? Os ingredientes. Os ingredientes é o que vai dizer se aquilo é saudável ou não. E a forma de preparo, tá? É isso que vai dizer se aquela receita ali é saudável ou não, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida daquilo que eu falei, de comportamento, de pratos? Tudo certo? Qual o nome de vocês, gente? Eu sei que tem a Vânia. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu anotar o nomezinho de vocês, que eu vou fazer o sorteio e falo com vocês lá no grupo, tá? Que a gente vai dar uma consultoria. Vocês têm participado. Tô vendo aqui, ó. Gláucia. Vou anotar o nomezinho de vocês, tá? A Vânia. Deixa eu ver. Celina e Silmara, não é isso? Tá? Aí eu entro em contato. Então, gente, é isso. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, agregado aí no conhecimento, para vocês fazerem melhores escolhas, para vocês terem saúde, terem o quê? Longevidade, para que vocês vivam bem, tá? É isso que eu desejo, que vocês possam viver bem, né? Não que a gente chegue lá, às vezes, no final da nossa vida doente, né? Com alguma doença mental. A gente quer o quê? Viver bem. A gente quer viver mais e viver bem, ter qualidade de vida. E as nossas escolhas
elas vão impactar, porque aquilo que a gente faz repetidamente todos os dias vai impactar no nosso futuro, tá? E que a gente possa também passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Para os filhos, para os nossos familiares. Então, por exemplo, minha mãe mudou muito os hábitos dela. Ela começou também a se interessar um pouco por esse assunto, então ela foi mudando os hábitos. Eu sei que às vezes não é fácil, mas o meu marido também mudou por influência minha. Então, é possível. É possível a gente mudar e é possível a gente influenciar positivamente também os nossos familiares. Claro que a gente tem que ter o quê? Paciência, né, gente? A gente tem que ter paciência com as pessoas também, com a gente mesmo, entender o nosso processo. Quem está numa fase de mudança, entender que é um processo, que às vezes você vai errar, você vai acertar, até você chegar no seu objetivo, mas não desistir do objetivo que você tem também. Não desista do seu objetivo, tá? Se o seu objetivo é emagrecer ou é mudar hábitos, vai chegar o dia que às vezes você vai errar, você vai voltar, mas não desista, persista. Persista no seu objetivo, tá? Porque vale a pena. Vale a pena a gente ter saúde, vale a pena a gente não ter enxaqueca, vale a pena a gente não ter gases, vale a pena a gente ter o que? Nossa microbiota saudável, nossa imunidade saudável, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, então, daqui a pouco o nosso tempinho está acabando. Quero agradecer a presença de todas vocês, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que vocês possam fazer melhores escolhas, tá? Um beijo, fiquem todas com Deus. Até a próxima.